Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Então, vamos começar. Vou começar me apresentando, né? Eu sou Rislaine, eu sou do 5º período de Relações Internacionais e eu sou do projeto do TEIA, né? E hoje o tema que a gente estava pensando era a questão da arte e da construção da paz, né? Como essas duas áreas acabam se conectando, né? Inclusive, gosto muito das duas, né? Áreas maravilhosas, assim, para a gente conhecer, né? Ficar por dentro. E os nossos convidados aqui de hoje, começando por Luan Nascimento, né? Que é doutorando do Instituto de Relações Internacionais da PUC, no Rio, mestre em Relações Internacionais pela UEPB e também é membro do Grupo de Estudos de Paz e Segurança Mundial e colaborador do projeto Universidade em Ação. E o nosso segundo convidado aqui, maravilhoso também, Paulo Kuhlmann, que é professor da UEPB em Relações Internacionais, né, pesquisador na área de Estudos para a Paz e Segurança Mundial, e também é doutor e mestre em ciência política, além de participar da rede de pesquisa em paz, conflitos e estudos críticos de segurança. Então, acho que eles podem se apresentar melhor, né, falar um pouco melhor dessa trajetória. E depois, né, da fala deles, a gente pode abrir um espaço para perguntas, né, qualquer dúvida assim que alguém tiver, né? E eu acho que é isso. Muito bom. O host, quem que é o host aí? Host. Me deixa botar um negócio aí, uma share screen. Que é tudo em americano aqui, né? Muito bom. Isso aí, vamos lá. Isso aí. Só um instante. Tranquilo, tô respirando aqui. Aproveita que eu sou nervoso. Mas você já pode começar a falar. Estou colocando aqui. Então, tá bom. É um prazer estar com vocês, né? Ainda mais porque, por causa do nome de vocês, que é TEIA, né? Que vem de uma lógica de redes, né? De construção de redes, e a gente assim espera que aconteça, né? Que a gente possa formar redes com vocês e com todo mundo que esteja disposto de alguma maneira, construir paz, né? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que funciona muito bem. Agora, uma das coisas muito importantes que eu gostaria de dizer para vocês, que eu sou, na verdade, agora já deu? Aleluia, irmã. Vamos ver o que eu faço agora. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a parada? Estão vendo, né? Muito bem. Então, gente, é o seguinte. Nós vamos falar sobre arte e construção de paz. E o meu objetivo, então, é falar que eu começo dizendo que eu fui um fugitivo. Por que eu fui um fugitivo? Porque, na verdade, eu comecei com a arte muito cedo, quando eu era bem novinho. E em torno de 11 anos eu comecei a pintar, a desenhar. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que a maior parte dos artistas, aí a minha professora fez uma loucura, porque ela me deu o livro do Michelangelo para ler, da vida do Michelangelo, a vida do Toulouse-Lautrec e do Van Gogh. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, artista é tudo louco, tudo muito sensível, tem problema, todos têm problema. E eu conheci, inclusive, alguns artistas que a gente percebia nitidamente que o lado sensível dele era muito forte, muito grande, né? E então eu falei assim, gente, não dá. Eu acho que eu vou fugir desse negócio aí.
Bom, enfim, aí eu inventei, por que eu digo que eu fui fugitivo? Eu inventei de ser militar, né? Eu queria me virar, queria ter dinheiro e não sei o quê. Eu falei, bom, então, fugitivo. Então, agora eu estou admitindo que eu fugi da arte e agora eu volto para a arte com um desespero tremendo de ter perdido tanto tempo. Tem uma série na televisão chamada Eu Te Dedico. E essa série ela é muito interessante porque ela mostra o seguinte, que fala de pessoas que escrevem dedicatórias em livros e dão para os seus filhos, ou para parentes, ou para amigos, né? E aí tinha uma pessoa que a filha dele falava assim, não, meu pai é um poeta, né? E todo mundo conhecia ele como poeta, mas como profissão ele era um oficial de justiça. Então a profissão era o que menos importava para a definição de quem era ele. Então é nesse sentido que eu acho fundamental a gente pensar o que te define, sabe? Essa é uma pergunta fundamental. O que te define, né? E se a arte é importante para você, arruma um espaço, mesmo que ela não te dê dinheiro, efetivamente, né? Então, para que serve a arte, né? A arte serve para tudo isso aí que eu estou colocando. Ela serve para alívio, para expressão, identidade, prazer, diversão, êxtase, ressignificação, denúncia e transformação. Então, acho que é Ismael Ivo, um dançarino negro que morreu recentemente, infelizmente, é um coreógrafo. Ele diz que ele começou a tomar consciência da importância da dança na vida dele porque ele fazia giros. E esses giros ele tinha êxtase, né, até cair. Como acontece com os derviches, que são um grupo de muçulmanos sunitas e que ficam girando, 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 né? E que aquilo para eles entram em transe ou representa também uma parte da religiosidade deles. E é muito bonito de ver, inclusive. Então, como ensinar jovens na prática da paz, né? Em comunidades violentas na África. Então, principalmente quem é de relações internacionais está querendo ir para a guerra civil, né? Tem um instinto assim mais Indiana Jones, né? Tal. E aí o Dominique Barter, ele que é uma pessoa muito conhecida pela comunicação não violenta, ele fala assim que para atuarmos contra a violência temos que ir no caminho contrário, ir onde a violência está e não se fechar, porque toda a lógica das cidades é uma lógica de fechamento em casa, de fechamento contra esses inimigos, entre aspas, que são as pessoas que estão envoltas na marginalidade. E aí, dentro das relações internacionais, a violência local não é um âmbito de estudo e nem preocupação, mas nas outras teorias ela é. Né? Na teoria crítica, segurança humana, e por assim, eu tive que lutar muito, e a Catarina sabe disso, que toda hora eu encontrava ela no corredor, desesperada, né? Porque ela tinha tido aula de seminário de pesquisa, e o pessoal falava assim, professor, estão dizendo que o meu tema não é de relações internacionais. Aí eu falava assim, respira fundo, vai lá e pronto. Né? Então, a gente viveu muito isso. Por falta de compreensão, principalmente das pessoas que adotam as posturas de relações internacionais mais tradicionais. Então, e outra coisa, não há diferença substancial entre dentro e fora o micro, mega e o macro, o grande, né, a dimensão. Isso quem fala tanto é o Galton como o Lederach, né? E a visão é fundamental de transcendência, de criatividade e imaginação. E por isso que o próprio Lederach cita no livro dele o flautista de Hamelin, né, como uma pessoa responsável por atrair uma série de coisas boas e coisas ruins, né? Então, e o local é onde o conflito começa. Muitas vezes os conflitos internacionais começam no âmbito internacional e também a paz. Por isso é fundamental que a gente pense, né? Eu criei esse termo, né, que é a fronteireta, eu já falei para alguns, que é a fronteira fora de lugar, que nem a micareta, né? Eu gosto muito de ver, por exemplo, Guantánamo, uma fronteira dos Estados Unidos, né? E assim vai, e assim a gente pode ver em vários lugares do mundo, né?
E o meu projeto, o projeto Universidade em Ação, resolveu pensar fora da caixa e tentar construir novas lógicas. Então, a gente começou indo na praça para falar de cartilha de meio ambiente, com a maquiagem horrorosa, como vocês podem ver. E a gente começou a ir para a escola, né? E nesse momento eu estou falando rock and roll, e eles estão gritando rock and roll. Não tinha nada a ver, mas, enfim. Uma criança falou rock and roll para mim, eu falei rock and roll para ela e está tudo certo. E aí a gente começou a criar um vínculo na escola, criar vínculo de amizade com as crianças, que começou a transformar a lógica de vida das crianças. E isso é uma coisa, eu encontrei lá em Sergipe, se eu não me engano, uma escola dizendo, né, com uma frase muito interessante dizendo que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, né, do Rubem Alves. E isso é muito fato. Tanto é que a gente foi numa escola e as crianças chegaram quase que como presidiárias. E elas não se desencostavam da parede, mesmo com um monte de gente brincando ali. Então, para vocês verem como que o condicionamento escolar, da forma de educar, interfere nitidamente em crianças de 4, 5 anos de idade. Aí, depois de um tempo, graças a Deus, né, elas ficaram loucas e foram atrás de nós. E isso é fundamental, ou seja, a mudança do estado de espírito das pessoas. Então, isso que a gente tem provocado em vários lugares, por meio do teatro também, que a gente também apresentou a violência que ocorre nos arredores da escola, a gente fez entrevistas e falou com algumas pessoas, criando e ensinando fantoche para professores, professoras, né? Fantoche de mesa, que a gente chama, que é um fantoche um pouco maior, ensinando fantoche de caixa de leite para as crianças, para elas puderem contar suas próprias histórias, e fazendo um mini curso de arte RI, inclusive nesse aí, o Luan estava comigo. Isso eu não estou falando muita mentira, não. Estava ali o Luan de camisa listrada azul e branca. Após esse curso, formou-se um grupo de teatro político na Universidade Federal, né, que trabalha a questão de emoções e outras questões, inclusive de intolerância religiosa. Depois fizemos um curso de palhaçaria, que originou e também um grupo de pessoas do ensino médio, da antiga Escola José Lins do Rego, como palhaças e palhaços. Então, ainda dando aula de circo, né, para o pessoal da Escola José Lins. E por isso que é interessante notar que o nosso caminho foi um caminho louco, completamente intuitivo, que andou pela lógica do lúdico, da emancipação, estudos críticos de segurança, construção de paz, depois arte e emancipação, virada local e virada estética. A virada estética chegou depois. Aí era engraçado porque a gente praticava a virada estética e a gente não sabia o que era, né? E é muito legal. Agora a gente está dando uma disciplina no mestrado sobre esse assunto. E é muito, muito bacana, aprofundada. Inclusive o Gabriel Caetano, que também está na PUC-Rio, né, junto com o Luan, um pouco mais adiantado que o Luan, ele está estudando isso fortemente, a questão da virada estética. Então, a arte, a gente vê a arte como possibilidade de transformar, né? A gente já mostrou a questão do teatro do oprimido, que significa a existência pelo movimento. As pessoas se condicionam os seus corpos a se movimentar de determinadas formas. E no teatro do oprimido, por exemplo, o Boal deu aula para empregadas domésticas e elas mudaram a postura corporal. E mudando a postura corporal, muda o posicionamento político, né? Fora a forma de praticar o teatro do oprimido, né, do teatro fórum, que vira uma lógica de trabalhar o problema com a plateia, vamos dizer, que também vira ator. O clown, que trabalha a questão dos afetos alegres, os fantoches, que eles podem contar suas próprias histórias, o circo, e a gente trabalhou outras coisas que se foram, mas às vezes voltam, que é meditação, contação de história, música, dança e moda. Para quem não assistiu esse filme, né, Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, vale a pena assistir. Então eu queria pedir para a Catarina passar o vídeo, que se eu conseguir isso, como é que eu faço? Isso. Para a Catarina passar o vídeo daquelas coisas que a gente fez durante a pandemia. Primeiro o vídeo menor, né? Então, por favor, Catarina. Vai ser a Rayane que vai passar. Muito bem, Rayane.
Vamos lá, Rayane. A primeira fase você conseguiu me deixar de passar o host aí, o host. É. Vamos lá. Tem 2 vídeos. E aí é o vídeo do YouTube ou o outro agora? Só tá mutado. Pode fazer o primeiro, o que não é do YouTube. Esse vídeo foi um vídeo feito dentro de uma lógica durante a pandemia, tá? Só para você saber. E ele foi por WhatsApp para as professoras mandaram para os pais dos alunos e que chegou nos alunos. Oi. Oi. Mancada. Mancada. Ô, bom. Alô? Aí? Professora Val? Hein? Quem? Ah, aluna Vitória. Aluna Vitória. É que o quê? Uma mágica? Mas eu sou palhaço. Sou palhaço. Ah, vou tentar, tá bom? Tá. Tchau. Wilson. 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 Eu. Agora. Yeah. Whoa. Outra mágica. Eu. Então, foi muito legal esse vídeo. Eu não sei como que vocês... Eu fiquei olhando a cara da Maria Evelyn, principalmente. Foi muito engraçado. Porque alguns já conheciam, pelo jeito. Mas, assim, é muito legal ver a reação da pessoa, né? E o mais legal de tudo é perceber que algumas crianças começaram... Primeiro, eles acharam parecido com desenho animado. E o segundo, que eles começaram a me imitar. Então, tem criança, e eu mandei para pais de amigos meus, professores, e que estão mostrando para os filhos começaram a me imitar. Até na mágica, sabe? E começaram a mandar o beijo do Mancada para as pessoas. Então, isso é muito fantástico, assim, da gente perceber como a gente pode influenciar, né? Mesmo de longe. E isso é muito duro, porque o palhaço gosta de contato físico, gosta de ver a reação no rosto das pessoas, né? E aí a gente teve que achar uma forma diferente de reagir. Eu vou deixar o outro vídeo, porque eu estou preocupado com a questão do tempo, né? Eu acho que ele não é longo, mas eu vou deixar o outro vídeo para vocês verem depois, que é um que a gente fez junto da International Peace Research Association, cantando uma música da Mercedes Sosa,
que é especificamente sobre paz, e a gente tentou dar uma visão latino-americana, né? Então, se alguém, não sei se é o caso de colocar aí no o link, isso, daí vocês dão uma olhada, tá? Gente, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, tá? E depois a gente abre para perguntas. Inglês é um desses. Pode começar já? Eu queria compartilhar, Pode, tranquilo. queria compartilhar a tela. Já tá a opção aí, conseguiu? Enquanto tá carregando. Luan, conseguiu Oi? compartilhar? Deixa eu ver. Agora posso. Eu só queria, assim, falar, né, que quem se sentir à vontade pode ligar a câmera e tal, né? Por favor. Estão conseguindo ver a apresentação? Boa tarde de novo, boa tarde para quem entrou depois. Já tá ótima a apresentação que a Rislaine fez. Então, vou só agradecer o convite do pessoal da organização, o professor Nivaldo, Catarina, que foi quem entrou em contato pelo convite. E hoje eu vou falar um pouco de arte e construção da paz, mais especificamente da minha dissertação de mestrado, que foi orientada por esse cara aí, Mancado Bom, também conhecido como Paulo Kuma. E, bom, primeiro eu preciso situar um pouco como é que... Desculpa. Como é que eu encaixei essa pesquisa de arte nas relações internacionais. Eu acho que o professor Paulo já conseguiu fazer um panorama bem legal da parte de teoria, mas dentro do campo dos estudos para a paz, minha pesquisa se desenvolveu dentro da lógica da transformação criativa de conflitos. E para isso eu comecei pesquisando sobre treinamento elicistivo, que é um modelo de transformação de conflitos desenvolvido por John Paul Lederach, mas que é profundamente inspirado pelas práticas pedagógicas de Paulo Freire. E esse conceito, ele se contrapõe a um modelo de treinamento prescritivo, que é baseado em processos de aprendizagem, no qual se separa o educador do educando, e o educando é visto como um pote ou uma cumbuca que é para ser preenchida com o conhecimento de um determinado especialista. Então, esse tipo de treinamento ele está conectado aos modelos de construção da paz, a partir de uma concepção de paz universal, no qual reúne um conjunto de premissas e de técnicas que podem ser empregados em qualquer contexto, para qualquer grupo, sem considerar necessariamente as particularidades, as características específicas. E a perspectiva elicitiva, ela tenta alterar um pouco essa lógica impositiva, de cima para baixo, das abordagens dominantes de construção da paz, dando ênfase, por exemplo, no empoderamento dos atores locais, na construção de suas próprias estratégias de transformação da realidade, com base nas suas necessidades, nos seus interesses, nas suas visões sobre a realidade. E essa perspectiva, embora o domínio sobre as técnicas seja algo muito importante, mas a intuição, como elemento de abordagem de transformação criativa, ela é fundamental na construção da paz, porque ela supera o mero cálculo racional e tecnicista das abordagens tradicionais, incorporando a dimensão emocional, a dimensão corporal, nos processos de tomada de decisão, ou seja, não é somente baseado nas habilidades dos atores envolvidos, mas também em suas experiências reais, em suas experiências cotidianas e práticas. E aqui eu vou mencionar um cara que eu acho sensacional, que acabou de falar antes de mim, que ele fala que tem que diferenciar a intuição do impulso, porque o impulso geralmente é visto como algo
pode ser considerado uma reação, uma resposta violenta em situações inesperadas ou desconhecidas, enquanto a intuição, nessas mesmas situações, ela pode gerar respostas criativas e não violentas. E a não violência aqui, ela é uma fundação de todo o processo de construção de paz. E reconhecendo que a arte tem um potencial, tem funções sociais, como função pedagógica, função ideológica, função estética, ela tem também uma função de expressão humana, de comunicação. E a não violência aqui, tem que compreender que por trás da comunicação existem valores, existem ideias que transmitem lógicas de agressividade, de julgamento dos outros, e a comunicação não violenta através da arte, ela vai tentar justamente substituir esses aspectos negativos por aspectos, valores e ideias mais positivas, dialógicas e catárticas. O professor Paulo ele já fez um panorama bem legal sobre essa parte, e essa foi basicamente a fundação que eu tive, fundação teórica, para o desenvolvimento da minha dissertação. Só para contextualizar, eu vou falar sobre as imagens que estão nesse slide, que são de uma performance chamada Crianças e Soldados, que foi desenvolvida por Frederic Lecon, uma teatróloga belga que participa de uma organização chamada Teatro e Reconciliação. Por meio dessa organização, ela promove uma série de ações e de projetos de utilização do teatro e da arte, de uma forma geral, para a transformação de conflitos, não só na Europa, mas também na África. E nessa situação aí, foi na República Democrática do Congo. A Frederic Lecon é essa senhora aqui na foto ao lado. E por que eu estou falando dela? Porque uma das suas principais referências é o teatro do oprimido, uma metodologia teatral desenvolvida pelo dramaturgo e ativista político e cultural brasileiro Augusto Boal, que essa metodologia reflete justamente a sua trajetória de ativismo artístico, de ativismo no movimento estudantil, e que foi sintetizada durante a ditadura militar numa obra chamada Teatro Político e Outras Poéticas Políticas, justamente porque é uma metodologia capaz de driblar a censura do Estado e os outros aparatos de repressão. Então, o teatro do oprimido, embora reúna uma série de técnicas específicas, a sua flexibilidade e capacidade de adaptação ajudou o TO a ser adotado por diferentes organizações, movimentos sociais, ativistas ao redor do mundo, como uma ferramenta política. E aqui eu cito Boal, que ele chama o teatro do oprimido de uma arma política para a transformação de conflitos. E a imagem que está aí, da árvore, de um lado é o Boal, na capa da estética do oprimido, e do outro é um esquema desenvolvido pelo próprio Boal para sintetizar o teatro do oprimido. Eu gosto muito dessa imagem. Deixa eu ver. Não tem como falar de todos esses elementos específicos que tem na imagem, mas eu vou tentar realçar algumas características dela. Primeiro, falar sobre a própria estética do oprimido, que é uma espécie de fundação filosófica para o desenvolvimento de práticas teatrais de uma forma subversiva dentro das concepções clássicas que separam o público do palco, e o palco e os atores e os protagonistas dentro do teatro clássico, desde a Grécia Antiga, é uma representação das elites, representação das narrativas, de governo, inclusive, enquanto que o público ele está num papel passivo, de receber aquele conteúdo e de não ser representado no espaço teatral, nem mesmo na sociedade. Então, a lógica aqui dele é colocar os oprimidos, os grupos socialmente vulneráveis, no centro da narrativa, estimulando a
a reconhecer que eles são os protagonistas de suas próprias vidas e também das transformações necessárias em suas realidades. Para ilustrar, eu vou falar sobre o Teatro Fórum, que está no coração da árvore, no centro da árvore, e é o coração da metodologia do teatro do oprimido, porque o Teatro Fórum, basicamente, é a construção de uma cena baseada num conflito, numa problemática local, e quando a cena se encerra, o facilitador, que é conhecido como Coringa, ele é convidado, ele facilita as intervenções do público. Então, o público ele é incentivado a intervir na cena, não só verbalmente, mas substituir os atores, subir no palco e, com suas próprias emoções, com seu próprio corpo, traçar novas alternativas, novas soluções para os conflitos apresentados na performance. Então, o teatro do oprimido, nesse sentido, ele tem como foco fazer com que os espectadores se reconheçam como agentes de transformação, agentes ativos, não só no espaço teatral, mas na vida em sociedade, e que eles podem agir nas opressões cotidianas, nas opressões diárias, que são frutos de uma estrutura e de uma cultura de violência. Na minha dissertação de mestrado, eu busquei investigar como um grupo colombiano utilizou o Teatro Fórum como uma metodologia de trabalho com as narrativas do próprio conflito no país, abordando também outras problemáticas oriundas ou não desse conflito. E o nome desse grupo é Teatro Experimental Fonte Bom, o TEF, que foi fundado em 1979. E a trajetória dela pode ser dividida em 3 etapas, cada etapa dessa ela incorpora novas ferramentas. Não vou falar de todas elas aqui, mas vou focar no teatro do oprimido, que foi meu objeto, principalmente por um interesse mais pessoal nessa metodologia. Então, em 2003, o TEF ele adotou o teatro do oprimido como uma metodologia de trabalho comunitário, uma forma de abordar diferentes grupos sociais e diferentes temáticas. Entre 2003 e 2016, eu tenho que falar que a performance para a paz do grupo, ela não é resumida ao teatro do oprimido, porque está muito mais no compromisso do grupo com a transformação de conflitos, com a construção da paz, que está inclusive na visão e nos objetivos do grupo, do que exatamente na adoção de uma metodologia específica. Como eu escolhi o teatro do oprimido como uma referência, eu acabei investigando especificamente a produção do grupo em relação a essa metodologia. Então, entre 2013 e 2016, eles produziram mais de 26 peças junto com as comunidades e em parceria com diferentes atores locais e nacionais, Secretaria Municipal de Cultura e de Educação de Bogotá, Instituto Distrital de Artes, os Ministérios da Cultura, Ministério da Saúde. E, através do Ministério da Saúde, por exemplo, eles realizaram diversas intervenções e ações em hospitais da Colômbia. Então, eles ampliaram muito a atuação dele para o território nacional. E eles também tiveram participação em alguns projetos de organizações internacionais, como a ONU, por meio da Acnu e da Unicef. E é importante sublinhar aqui que essas parcerias podem ter influenciado a definição dos temas, mas, pelo menos, não foi identificado na pesquisa que ela tenha modificado a forma de trabalho do grupo, ou talvez desviado o objetivo do grupo em promover a cultura de paz. Por outro lado, como resultado da pesquisa, foi possível perceber que o TEF ele se tornou uma referência nacional e internacional justamente por adotar o teatro do oprimido e as artes como uma ferramenta política e de trabalho coletivo para a rearticulação das narrativas do conflito e das problemáticas locais. E, nesse sentido, também, ela serviu muito mais a um propósito pedagógico de conscientização da população local em relação à própria realidade em que eles vivem.
E, bom, resumidamente, essa foi parte da minha pesquisa de dissertação, mas eu acho que eu tenho que falar assim, esse espaço ele é fundamental para ampliar e pluralizar os debates de RI. Então, muito obrigado pelo convite. É, mas eu tenho que falar, eu sinto muita falta das interações presenciais, porque alguns slides que eu vou apresentar agora, que são de estudos de caso, eles são frutos do minicurso que o professor Paulo mencionou na fala dele. E que nesse minicurso a gente realiza uma série de práticas corporais, essas simulações de casos reais. A gente convida os participantes a elaborarem, a pensarem, a refletirem como eles podem agir em determinados contextos a partir da utilização da arte. O primeiro caso e se você fosse um morador da Cidade de Deus, o que faria para reduzir o recrutamento de crianças e adolescentes para o conflito armado? Eu até posso convidar vocês para interromper agora, caso tenha alguma reflexão sobre isso, mas eu gosto muito de trazer esse caso porque toca muito no ponto que Paulo falou. Você não precisa, e essa é uma ânsia do internacionalista, né? Você não precisa atravessar um continente, atravessar um oceano e ir para outro continente para se engajar nesse tipo de iniciativa. Você pode muito bem procurar na sua localidade formas de participar e de alterar, contribuir de alguma forma com a transformação da realidade. E outra coisa, não existe resposta certa para essa pergunta. Existem iniciativas reais, mas com possibilidades enormes de atuação nesses contextos. Então, um exemplo que eu trouxe aqui são os arteiros, que é um grupo que foi fundado por 3 moradores da Cidade de Deus, que eles criaram um espaço alternativo e eles tinham formação artística para dar uma alternativa às crianças e os jovens da comunidade, participando não só dos espetáculos, mas da construção de espetáculos. Então, do ponto de vista de formação técnica desses jovens, é um ponto bem interessante. E eles ainda tinham formações em música, instrumentos e por aí vai. Outro caso que a gente trazia no minicurso é esse aí. E se você fosse um palestino em meio à repressão israelense, como promoveria a resistência do seu povo? E eu não consegui decidir entre os dois casos, eu trouxe os dois, que é a orquestra fundada pelo Daniel Barenboim, com apoio do Eduardo Said, aquele teórico de pós-colonialismo, que ele reunia palestinos, sírios, jordanos, egípcios, dentro dessa orquestra, como uma forma de chamar a atenção da comunidade internacional para os conflitos na região. E a outra iniciativa é o ASTA, que é um grupo de teatros que hoje tem sede fixa na Palestina, mas antes eles eram um grupo itinerante, que iam de ponto em ponto dentro da Palestina, justamente para driblar a repressão israelense, e eles utilizam a metodologia de Augusto Boal, o Teatro Fórum, como uma metodologia de trabalho. E, por fim, só para encerrar, e novamente eu reitero, se vocês quiserem trazer reflexões depois sobre os casos, ou se vocês conhecem casos, eu ficarei muito grato em ouvir também. E se você estivesse na África do Sul pós-apartheid, quais seriam suas estratégias para integrar social e economicamente a população negra? E o caso que eu trouxe foi da APS, que é uma organização que funciona como uma comunidade auto-organizada, que tem ênfase nas artes visuais, nas artes plásticas, e na formação de empreendedorismo, justamente para eles utilizarem essas formações artísticas para se integrar economicamente na sociedade. E, então, além disso, e aqui eles têm uma orientação da filosofia Ubuntu, eles buscam também promover a reconciliação entre a população negra e a população branca nesses contextos de pós-apartheid. Bom, é isso. Muito obrigado, pessoal, pela paciência. Espero que tenha conseguido enrolar vocês bem. Aguardo as perguntas, os comentários.
E aí vai. Eu estou me sentindo poderoso porque eu virei o host. Então, só eu que admito e as pessoas aqui, né? Então, eu estou só admitindo aqui por enquanto. Mas quando eu ficar enfesado, eu não admito mais ninguém. Tudo bem. Tô tentando tirar a apresentação, mas eu não sei não. Só um minuto. Ah, aqui, achei. Ou não, peraí. Tem em Alguém sabe cima, como é que Também faz? muito. em cima onde tá aparecendo assim, vai ter vermelhinho. Para a apresentação, acho que deve ter inglês, Ah, não sei. nossa, achei agora. Obrigado. Não. Não, eu só queria dizer que eu gostei muito, né, da fala de vocês dois e que eu acho que eu nunca tinha assistido nenhuma palestra, assim, sobre esses temas, né. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, eu queria agradecer a presença de todo mundo mesmo aqui, né, porque realmente, enfim, essa época que a gente tá vivendo, às vezes, dá uma desmotivação em relação a essas coisas. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar que eu vou estar indo aqui. E eu queria perguntar, enquanto isso eu queria perguntar, um minutinho. Rislane foi abduzida. Foi. Aconteceu. Problemas técnicos aqui, voltando. Eu queria perguntar, na verdade, sobre iniciativas mais na região aqui, né, sobre essa questão da violência mesmo, porque eu acho bem interessante como a arte pode ser usada como uma forma de escape, né, e de desenvolvimento até na região, né, essa questão do teatro também. Então, eu acho que é isso. Acho melhor juntar mais de uma pergunta. Não sei se a Maria Evelyn quer falar. Pareceu que sim. Isso. Oi, gente, boa tarde. Eu queria dizer que eu adorei a fala de vocês. Eu fiquei encantada com o vídeo do Paulo. Inclusive, estava em outro projeto hoje mais cedo e o professor, coordenador do projeto, falou muito bem de você, Paulo. Ele disse que você é uma das maiores referências aqui no Nordeste para falar sobre arte e construção da paz. Então, parabéns. Luan, eu tive a oportunidade, junto com a Rayane, que está fazendo o host da, da palestra, a gente teve a oportunidade de ler seu TCC e, assim, são temas muito, muito interessantes que eu adorei saber um pouco mais, assim como Risline. Eu acho que é um tema bem inovador, a gente teve um pouco de contato com a arte e construção da paz na disciplina de Catarina, mas isso para minha turma, não sei se outras turmas participaram. E, assim, trazer novos temas. O TCC do Luan trazia a questão da virada estética, da virada internacional. E eu fiquei assim, gente, nunca tinha ouvido nem falar disso. E uma coisa que eu queria fazer, uma observação sobre a sua fala, Paula, é que eu achei muito interessante porque algumas pessoas, e principalmente pessoas envolvidas na educação, às vezes não veem a arte como uma oportunidade de emancipação. E você, junto com o projeto, com o PUA, chegar nas escolas e falar sobre isso e incentivar as crianças a serem artistas e a expressarem o corpo e o que elas sentem através da arte. Eu acho isso genial, assim. Eu acho que a gente vive num país em que a arte é pouquíssimo valorizada. Então, falar sobre isso desde cedo e valorizar isso, valorizar o próprio artista, eu acho
assim, perfeito. Adorei saber sobre o Teatro do Oprimido também. Já tinha ouvido falar assim mais por cima, mas nunca tinha prestado muita atenção sobre. Então, adorei a fala dos dois, gente. Obrigada. Que bom, que bom. Se tiver mais alguma pergunta, obrigado, Maria Evelyn, obrigado, Rislaine. Mas eu vou começar respondendo, então. Primeiro que é o seguinte, né? Eu acho que, para você ter uma ideia, Maria Evelyn, como é verdade isso que você falou, a gente chegou numa escola que os instrumentos musicais que a escola recebia para as crianças tocarem estavam todos embalados em plástico. Um monte, uns pandeirinhos bonitinhos, umas flautas, um monte de coisa. Aí a gente chegou e falou assim, pô, a gente pode abrir isso aqui? Aí deixaram. A gente arregaçou tudo lá, deixou todos os instrumentos. Aí as crianças botaram aquele troço na boca, começaram a soprar, bater, sem, sabe, loucamente. Aí o professor de música da escola olhou e falou assim, nossa, eu posso fazer isso. Aí eu falei assim, como assim, cara? Tipo, né? Eu pensei, né? Não falei. Falei, como assim, cara? Tá tudo aí na tua mão, velho. Por que tu não faz? E, no geral, os professores de arte são discriminados nas escolas como se fosse uma coisa menor, né? Então, isso é muito comum. Isso que você está falando é muito comum. Agora, Rislaine, com relação a outras iniciativas, primeiro, muitas pessoas não conectam arte e paz, mas estão fazendo isso. Por quê? Porque quando eu construo uma identidade numa criança de batuqueiro, de, sabe, qualquer coisa, de pessoal do maracatu, etc., acabou, cara. Resolveu o problema. Porque aí você dá uma identidade para ela e dá uma força, uma potência para ela. Só que na Paraíba, por exemplo, tem um exemplo do lado da escola, da universidade, que é o Centro de Referência da Juventude do Rangel, que o Dal Zapata toca. E ele treina as crianças para batucarem e para subir em perna de pau. E formam o grupo Urso Amigo Batucada e o Som dos Brincantes. Então, eles são da ala ursa, do carnaval, e assim, ele é um palhaço de perna de pau, eu morro de inveja dele, né? Tenho ódio, inclusive. E é muito legal, porque eu não sei andar de perna de pau ainda, né? E eu acho isso fantástico, genial. E é isso que é interessante, porque ele dá identidade para aquelas crianças. Eles botam a roupa de urso branco lá, uma coisa muito bonita, mas horrorosa, porque fede muito dentro, né? Porque imagina aqueles moleques suando naquele couro desgraçado lá, entendeu? Sua, depois entra outro, e no outro ano, e fica preto, escuro, cinza, né? Mas eles acham aquilo maravilhoso, entendeu? Porque eles dão um susto nas pessoas, tem urso menor, urso maior, tem urso de todo tamanho. E assim, eles têm uma identidade, né? A gente chegou lá, eles já foram subindo na perna de pau, mostrando que sabiam brincar de perna de pau. Isso é incrível. E o outro que eu acho maravilhoso, que é a mestra Doci que coordena. É uma escola, a Escola Viva Olho do Tempo, inclusive tem no Instagram, que ensina crianças o maracatu, a capoeira e outros tipos de arte, que inclusive são artes marginalizadas, porque no geral são artes do povo negro, né? Então é muito legal, porque você não tem noção como as meninas, sabe, uma menina novinha assim, cara, de 12 anos, falando aqui pra gente, cantando, e ela fala assim, eu tinha muita vergonha, mas agora eu sou faladeira. E aí saiu, não, eu vou cantar a música, cantou, né? E foi objeto, inclusive, de uma dissertação de mestrado de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Carla Mendonça. Então, assim, mas ninguém sabe nem o que é cultura de paz. A gente é que tem que olhar e falar, opa, isso é cultura de paz, sabe? Então, acho que assim, a gente, se bobear, você procurando aí na sua cidade, do seu bairro, você vai encontrar iniciativas poderosíssimas, né? Mas falta para a gente, assim, às vezes, esse olhar mesmo. Eu não conheço nenhuma iniciativa na região de Caruaru. Não sei, na verdade, onde vocês estão, mas conheço algumas iniciativas de João Pessoa. E, bom, mas o importante é que é possível procurar movimentos sociais, movimentos artísticos, culturais. Muitos deles têm
projetos em andamento, mesmo nesse contexto de pandemia, eles atuam de forma virtual, continuam de forma ativa e tentando mesmo se constituir como um movimento de resistência nesse período, principalmente por causa da constante repressão à arte e principalmente em perspectivas de arte crítica. E eu vou falar aqui, por exemplo, do movimento hip hop, que tem sido meu objeto de investigação agora no doutorado, como uma forma de articulação, de mobilização local para a cultura de paz, mas também de uma forma combativa de ativismo social. Então, é sempre legal vocês procurarem esses tipos de iniciativa, esses movimentos, onde vocês estão. Não é tão exclusiva assim de uma região ou outra. E sobre a pergunta, sobre as reflexões de Maria Evelyn, nossa, eu ainda não estou acostumado com esse lance do pessoal ler meus trabalhos e comentar. Eu não sei realmente o que dizer, eu só agradeço e espero que tenha gostado. E sobre virada estética, eu não fazia a mínima ideia do que era, foi justamente um orientador que me jogou nessa furada. O orientador, vocês já sabem quem é. Bom, Para hoje... de falar orientador, para. Desorientador. Muito bem. Bom, mas foi esse desorientador. Mas, por não conhecer a virada estética, isso não é tão estranho assim, porque na academia brasileira não há uma abertura tão grande, porque, bom, a estética é uma forma de incorporar as emoções, a dimensão corporal na produção de conhecimento, nas práticas de representação social, política. Então, essa dimensão corporal, ela é totalmente excluída das relações internacionais, mesmo nas teorias clássicas, embora esteja bem presente, porque a dimensão corporal não é importante. O que é importante é o intelecto, é o mental, enfim, como se fossem dimensões separadas. E na academia brasileira nem se fala, embora lá fora exista já uma literatura crescente. Só uma palavrinha, não precisa ir muito longe, não. Rislaine, posso? Pode. Rapidinho. É porque Paulo e Luan, não para que eles conheçam mais vocês. Maria Evelyn é uma artista. Ela desenha, Paulo, os desenhos dela são a construção da paz no papel. Depois ela está sendo agora tatuadora, né? Então, depois, Rayane é uma professora que utiliza a arte nas aulas. Aí é só para abrir os olhos, a gente fica procurando fora, né? Mas assim, muito perto da gente, tem gente construindo processos de paz com aqueles talentos que cada um tem, né? Massa, que bom. A Rayane queria falar, não era? Rayane? Não, sou eu. Antes de abrir espaço aqui para as perguntas de Ingrid e Rayane, eu acho, só queria avisar que a ata de presença já está aqui no bate-papo, né, para assinalar, comprovar que estava aqui. E é isso. Se quiser falar, Ingrid, pode à vontade. Oi, gente, boa tarde. Eu, infelizmente, não pude estar presente no primeiro momento da apresentação de vocês, mas enquanto o Luan estava falando, eu fiquei pensando, tipo, quais são as consequências que a pandemia teve nesses movimentos? Tem uma coisa que não falam muito sobre, e eu achei bastante interessante quando ele falou das pandemias, como os movimentos é uma forma de resistência, e que acaba que não tendo esse contato físico, eu não sei, tipo, como ficou esses movimentos? Rayane quer falar também? Obrigado, Ingrid. Obrigado. Eu falo agora que vocês respondem tudo de uma vez. Eu queria primeiro agradecer, né, os dois estarem aqui. Eu estou de intrusa na disciplina do Paulo, no programa de pós-graduação de RI.
assim, interessantíssimo. Perspectivas, assim, fora do curso que a gente tem aqui. E, como a Evelyn falou, tive a oportunidade também de ler o trabalho de Luan. E aí eu tinha uma pergunta para Luan. Sim, estamos comentando sobre o seu trabalho, Luan. Foi muito bom, inclusive. E aí, no final do texto, tipo, deixou com uma castelação, assim, fiquei castelando sobre a pergunta de uma possível virada emocional nas RI, né? E aí eu fiquei perguntando se a gente conseguiria ter essa virada emocional pelo contexto de todo o sistema, né? De como ele é feito na perspectiva de Watts e, enfim, dessa galera aí, mais neorrealista. E que se seria a virada emocional seria tipo, uma evolução da virada estética, ou andaria de lado da virada estética, uma ferramenta da virada estética, talvez? Não sei. E aí eu fiquei nessa, tipo, será que realmente seria possível? Eu acredito que sim. Eu gosto de pensar assim, né? Tem uma certa utopia em algumas coisas, eu gosto de viver nessa ilusão. Mas eu queria saber, assim, de ti, porque você foi a pessoa que escreveu, né? Então é muito bom ter a pessoa que escreveu, assim, para dizer o que estava pensando com esse questionamento. Pode começar, Luan. Vai. Beleza. Começando pela pergunta da Ingrid. É muito difícil para iniciativas artísticas, projetos culturais sobreviverem nesses tempos, né? Mas, pelo menos, observando o meu estudo de caso lá na Colômbia, uma forma deles sobreviverem foi através de políticas públicas. E, nesse caso, o governo da Colômbia, de uma forma geral, teve uma atuação bem importante, porque ele começou a realizar, promover editais, realizar projetos para que esses grupos de teatro transformassem suas peças, suas performances para o modelo virtual. Então, eles eram financiados, recebiam um investimento para continuar suas atividades através desse formato, levando sua arte para o mundo virtual. Isso é muito importante, porque, por exemplo, o TF, desde sua raiz, ele é do teatro de rua. Então, ele sobrevivia com doações, e quando ele fundou a sua sede, em 2016, parte dos recursos dele vinha dos ingressos para as peças. Então, com a ausência de público, eles ficaram sem renda. Então, o papel das políticas públicas nesse contexto são fundamentais para a sobrevivência da arte e da produção cultural, embora existam outras formas. E sobre a virada emocional, na verdade, era uma coisa que estava passando muito pela minha cabeça naquela época, justamente por causa da literatura de virada estética. Naquele momento eu pensava que que eram dimensões que eram literaturas diferentes, mas hoje eu enxergo mais como uma virada emocional dentro da virada estética, porque a estética eu acho que é algo bem mais amplo e a emocional é um dos elementos da estética. E existem alguns textos que falam justamente de emoções na política internacional e abordando teorias específicas como o medo dentro do realismo, a confiança na teoria liberal e assim outras características específicas de teorias, mas dentro dessa abordagem, dessa visão do emocional. Mas, para mim, está mais dentro da literatura de virada estética também. Bom, legal, Luan. Eu queria só acrescentar algumas coisas, que é o seguinte. Durante a pandemia, aqui no Brasil, rolou uma lei Aldir Blanc, né, que está salvando muita gente. Mas acontece, e os artistas todos estão se estimulando para produzir e participar de editais. E o maior problema são os artistas mais simples e mais pobres, que aí às vezes eles não sabem nem fazer um projeto, não sabem fazer um vídeo e tal. Eu participei de alguns programas, mas aí o que o pessoal fez? Começou a se virar, começou a usar celular para gravar vídeo, para fazer tudo. E eu, inclusive, participei de diversos treinamentos e dei treinamentos também, inclusive de teatro oprimido, pela internet, desse jeito louco aqui que a gente está fazendo.
E aí, o que aconteceu? Por exemplo, no Palhaço Sem Fronteira, que eu estava em contato mais forte o ano passado, eles começaram a fazer, dar curso de como fazer vídeos para os artistas mais pobres, mais simples, com o celular mesmo, sabe? Então, como editar, como fazer isso. E, nossa, foi massa. Eu fiz esse curso, né? Porque eles privilegiaram para dar uma segunda fase esse pessoal mais simples, mais pobre. Eu só fiz a primeira fase, né? Porque eles iam querer chegar num produto final com eles. Mas, cara, bárbaro, um monte de gente participando, só que somente 25 ou 15 que eles iam dar essa segunda fase. E eu achei muito legal. Eu aprendi muito. Eu mesmo que não precisava do curso, mas como eles abriram para todo mundo assistir, né? Foi muito joia. Então, isso foi muito bacana. Então, essas iniciativas, né, de fomentar, principalmente o pessoal mais pobre, como ajudá-los a produzir arte nesse período, é importantíssimo. A outra questão é que, por exemplo, a gente fala muito de relações internacionais, né, Rayane? A gente está muito fixado nesse negócio de relações internacionais, sabe? Às vezes me dá um pouco de ódio, sabe? Parece que a gente não sai da casinha. Então, assim, tipo, vai passear, vai ver outra coisa, porque a gente fica falando da questão emocional, né? E aí eu acho que a virada quem faz somos nós, sabe? Eu sou meio louco assim. Então, assim, tipo, eu começo a colocar nas minhas aulas, mesmo aula online, gente, eu coloco o corpo. Por exemplo, vocês querem ver agora, eu vou fazer um exercício com vocês, tá bem? Um exercício. É cara de leão, cara de limão, ok? Cara de leão, cara de limão. Cara de leão. Cara de limão. Cara de leão. Cara de limão. Pronto. E aí eu vou mudando esse troço e já acabou, gente. Já traduziu. Eu posso fazer aqui massagem, posso conduzir uma massagem aqui para vocês, sabe? No rosto mesmo, no corpo, aqui no ombro e tal. Então, nós temos que criar oportunidades de corpo. Eu falei uma vez, eu fui chamado, porque agora estão achando que eu sou importante na questão pedagógica, né? Eu falei assim, pô, bacana esses métodos todos que vocês usam, né, de novas formas de prática pedagógica pelo online, mas e o corpo? E o corpo? Ninguém fala do corpo. E se a gente não entende... E aí, por isso que eu valorizo, por exemplo, o trabalho da Sabrina, que foi orientada por mim também, Sabrina Lima dos Santos, acho que esse é o nome dela, né? E que ela falou sobre uma política sensual. E ela se baseou no Marcuse. Porque sensualidade não é simplesmente a questão sexual, é muito mais do que isso, é o sensível, é o sentir. E o Marcuse fala isso, que a emancipação das pessoas vem por esse explorar da nossa sensualidade, né? Então, ela baseou em Marcuse para trabalhar a questão de teatro, porque ela fez uma oficina de teatro também, e ela foi explicando isso, saca? Então, se vocês puderem, leiam Sabrina também, não leiam só Luan, porque começa a ficar com inveja do Luan. Tudo bem. Mas assim, isso é fantástico, gente. Por quê? Porque isso da sensualidade, ou seja, vão buscar fora de RI, tragam para dentro de RI, façam esse movimento, sabe? Busquem na psicologia, busquem na filosofia e tragam para a sua prática, né? Se você já faz isso como professora Rayane, traga mais, traga corpo, traga movimento, entende? Traga êxtase, sabe? Eu costumo dizer que eu, como palhaço, eu não quero só fazer rir, eu quero produzir êxtase nas crianças, né? E eu consigo produzir isso. É muito louco. Elas ficam todas doidas, pulando, enlouquecidas, sabe? Então é isso que a gente tem que chegar nas pessoas, chegar na alma delas, chegar no corpo, sabe? E isso que é maravilhoso. Eu acho muito interessante também, né, essa questão de realmente incentivar, né, esses outros lados, assim, que nas aulas convencionais a gente não acaba vendo. E eu acho muito interessante também como relações internacionais é um campo muito abrangente e eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa união da arte e da área nessa forma, né, principalmente nos estudos para pais. Então, eu acho que é isso. Eu não saí com mais perguntas, mas e sim com outras respostas aqui, né, desse momento, porque realmente é muito interessante toda essa área
né? E como acaba sendo uma manifestação cultural também em todos os lugares, né? De diferentes formas. Então, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, eu queria agradecer de novo, né, a presença de todo mundo aqui, né, principalmente dos nossos convidados, que puderam compartilhar um pouquinho, né, essas experiências e como isso acaba sendo meio que afetado, né, com a pandemia, mas ainda assim dá para a gente ter esses momentos aqui e compartilhar, né, ter essas conversas. Enfim, eu acho que é isso. Eu queria Se agradecer também. Queria falar rapidinho. Não, eu queria agradecer a Luan e Paulo por esse momento. Eu acho que eu venho conversando com o Paulo já há alguns dias, assim, sobre essa conexão entre o PUA e o TEIA, a possibilidade da gente criar alguma coisa, trabalhar junto, ou deles, enfim, de ter esses momentos, assim, em que eles também... Eu fui parte do PUA, né, mas eu falo assim, eles, porque eu sinto que o PUA a cada dia vai se desenvolvendo e eu estou bem atrás nesse sentido, então eu preciso pegar, né, e receber essas informações e receber esses treinamentos também junto com vocês, da mesma maneira. Então, eu acho que é sempre muito positivo, assim, esse tipo de conexão e eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir e de ver também que tem um impacto positivo em vocês, nos alunos, né, nossos, assim, da ACES. Então, que massa, assim, que a gente possa também desenvolver esse lado de cada um, que eu sei que todos aqui são artistas em algum sentido, e que a gente possa utilizar na prática também, né? Quando a gente for levar todas essas questões assim para a prática, né? Que a ideia é que a gente vá atuar em algum momento, que a gente possa levar também esse lado da arte, né? Que é, enfim, na minha opinião, um dos principais meios, né? Para se chegar, especialmente no ambiente escolar, enfim. Então, é isso, só queria agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, pessoal. Não hesitem em entrar em contato. A Catarina tem meu contato, pode passar Olá. para vocês. Vamos costurando essas teias. E, bom, muito obrigado. Que é o Nivaldo, o chapeleiro maluco aí, ó. Sensacional. Chapeleiro maluco, Isso meu. é bom. Foi um negócio fantástico. O Chapeleiro Maluco também agradece. Espero ter outras oportunidades. Beleza, gente? E Paulo e Luan, vocês podem ter inveja de nós, viu? Porque essa turma, meu irmão, é qualquer coisa, viu? Não é qualquer coisinha, não, é qualquer coisa. Aqui o que vai sair de profissionais que vão transformar essa sociedade. Olha, beleza, ó. Brigadão, gente, viu? Muito obrigado também, tá? Fico muito feliz, tá? Podem